Boa noite, igreja. Boa noite. Eu já vou pedir para vocês abrirem o nosso texto de hoje. O texto de hoje é Hebreus, capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 12. Então já deixa aberto aí para a gente, daqui a pouco, já está lendo e já está acompanhando. Quero começar essa noite falando de uma história que eu gosto muito. O nome do filme é O Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem uma história que é muito interessante nesse filme. Nós temos um presidente intergaláctico nesse filme e a sua assistente. E eles roubam uma nave. A nave chama-se Coração de Ouro. E é uma nave muito requisitada nesse filme, é algo muito especial, importante. E enquanto eles estão roubando essa nave, o sistema de computador dessa nave diz a seguinte frase: 5 contra 1 e diminuindo, 4 contra 1 e diminuindo, 3, 2, 1, fator de probabilidade 1 para 1, atingimos a normalidade. Repito, atingimos a normalidade. E o sistema desligou o microfone e depois ligou de novo com um leve sorriso nos lábios e acrescentou: se houver ainda alguma coisa que vocês não consigam entender, é problema de vocês. Por favor, relaxem, em breve vocês serão chamados. O texto de hoje, que a gente vai ler, é um pouco parecido com essa situação. Só que o autor, em vez de dizer se houver ainda alguma coisa que vocês não consigam entender, é problema de vocês, ele diz que o problema está em vocês. E assim eu quero começar a leitura dessa noite. Hebreus 5, versículo 11. E diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm de se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta ainda de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz uma erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Mas quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdarão as promessas. Vamos orar. Pai, obrigado porque nós somos abençoados pela tua santa palavra. Senhor, que teu Espírito Santo nessa noite possa iluminar os nossos corações para entender aquilo que o Senhor quis dizer lá naquela época e aquilo que o Senhor ainda tem a dizer através desse texto para nós nos dias de hoje. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente começar a explicar esse texto, expor esse texto, eu queria dizer por que é importante a gente entender o texto. Por que é importante a gente
colocar esse texto dentro do livro de Hebreus. Nós estamos dentro de um livro, nós estamos dentro de um contexto e nós estamos no capítulo 5. Eu não posso explicar o capítulo 5 sem antes dizer o que veio antes do capítulo 5. É impossível a gente entender o capítulo 5 sem antes a gente ter lido os outros 4. Mas a gente não vai ler, claro. E é importante, qual é a importância desse tipo de pregação que lê o texto, explica o texto e aplica o texto na nossa vida? O primeiro é justamente esse, o contexto. Se eu não explico por que esse texto está aqui, a gente pode falar o que a gente quiser acerca desse texto. Um dos textos mais famosos que é deturpado, né, que é tirado do contexto, é o tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Então a gente simplesmente pensa, né? Pega aqui, peguei esse versículo e eu começo a falar sobre esse versículo, mas sem dizer aonde ele está, sem dizer por que o apóstolo Paulo falou aquilo. Então eu digo, eu posso vencer, eu posso conquistar coisas, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando na verdade o contexto não é esse. O contexto é, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tribulação, por fome, posso ter de tudo, mas eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então é importante a gente entender o contexto desse texto, para a gente não sair falando besteira acerca dele. E o segundo é porque o apóstolo Paulo, quando ele exorta a Timóteo na sua segunda carta, ele fala, prega a palavra. 2 Timóteo 4,2, se vocês quiserem ver depois. Ele fala, prega a palavra. Ele não fala, prega sobre a palavra, prega acerca da palavra, ou então, prega as suas ideias acerca da palavra. Ele fala, prega a palavra. É para pregar a palavra de Deus. Então eu não posso vir aqui e simplesmente jogar um monte de ideias minhas acerca do texto. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que pregar aquilo que o texto está dizendo, e eu não posso fugir disso. Por isso que é importante a gente entender o contexto e entender o porquê que o autor colocou esse texto aqui. E antes da gente entrar no texto, eu queria falar algumas coisas sobre essa carta, a carta aos Hebreus. Quem foi o autor, quem escreveu, para quem ele enviou essa carta, quais são as motivações do autor em enviar essa carta para esse povo, para esse pessoal. Então a primeira coisa é que ele fala sobre a autoria. Quem escreveu Hebreus? Talvez seja uma das maiores discussões acerca desse livro. Quem foi o autor? Não se sabe quem foi o autor. É uma grande briga porque a gente pode defender várias hipóteses. E as três mais famosas são que quem escreveu ou foi Paulo, ou foi Lucas, ou foi Clemente. Então a gente fica, né? A gente não tem realmente definido quem foi que escreveu, mas a gente sabe que foi uma pessoa. Paulo, Lucas e Clemente são apenas suposições, né? A gente pode afirmar com certeza. E o capítulo 1 não começa com aquela coisa assim, Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos da igreja, né? Não, a gente não sabe, a gente não tem uma pessoa que escreveu isso no comecinho lá na carta. Mas nós sabemos três coisas sobre essa pessoa, sobre esse autor. A primeira é que o autor é um erudito, ele conhece muito sobre a palavra de Deus. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que ele é extremamente sofisticado, ele é extremamente cheio de recursos, metáforas e coisinhas complicadas dentro do texto. Então a gente percebe que o autor, ele sabe muito, ele conhece a palavra de Deus profundamente. A segunda coisa é que o autor, ele é íntimo das pessoas para quem ele está mandando essa carta. Por quê? Primeiro que ao longo da carta ele vai usar muito o nós. Então ele vai falar, nós temos, nós percebemos, deixemos-nos levar. E quando ele usa essa primeira pessoa do plural, ele está se incluindo. Então é como se eu estivesse falando assim, irmãos, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Ele está se incluindo dentro daquele povo. E por que isso é importante? Esse trecho que a gente vai ver é um trecho extremamente duro, é uma exortação do autor a essas pessoas. Então eu saber que esse autor é íntimo dessas pessoas me tira aquele peso assim, meu Deus, o cara nem conhece o pessoal e está falando desse jeito. Mas não, o autor é íntimo, ele conhece. Tanto que ele sabe que essas pessoas, né, a gente vai ver depois, que são pessoas que estão em estado de imaturidade espiritual. E é exatamente sobre isso que ele está falando. Ele conhece a realidade, ele é íntimo dessas pessoas. E a terceira coisa que a gente sabe é que o autor é perito no Antigo Testamento. A carta de Hebreus é uma carta para explicar qual é a relação de Jesus com o Antigo Testamento. Por que Jesus é superior a toda a profecia do Antigo Testamento? E ao longo de Hebreus, o autor vai explicar isso.
Jesus é superior a Moisés, a Melquisedeque, a Abraão, e ele vai discorrendo sobre isso. E para isso ele tem que ser extremamente habilidoso com o Antigo Testamento. Ele não pode fazer isso de uma maneira, Jesus é não sei o quê, porque por isso e por isso. Não, ele é extremamente fiel às profecias e explicando o porquê de Jesus ser superior a todas as coisas. E para quem que ele manda isso? A gente também não tem certeza. Essa é uma carta cheia de incógnitas. A hipótese mais aceita é que ele manda isso para Roma, para cristãos genuínos. Isso é importante a gente entender. Ele está falando aqui de maturidade, de pessoas que podem cair da fé ou não, mas ele crê que esses hebreus, que essas pessoas são cristãs, são genuínas, são pessoas genuinamente cristãs. Ele não está falando com incrédulos, ele não está falando com pessoas que ele quer evangelizar, não. Ele acredita fielmente que essas pessoas são cristãs. E essas pessoas têm uma ligação muito forte com o judaísmo. Eles estão no estado de tentar voltar às práticas do Antigo Testamento, às práticas dos ritos, do sacerdócio do Antigo Testamento. Então essa carta é escrita justamente para isso. Não voltem ao judaísmo. Cristo é superior a isso. Cristo é superior a isso. Cristo é superior a isso. Ele vai falar ao longo de toda a carta. E por que essas pessoas estão tentadas a voltar ao judaísmo? Porque eles sofriam perseguições. E dentro do judaísmo não existia perseguição. O judaísmo era uma religião mais aceita, justamente porque não prega a Jesus, não prega o Cristo ressuscitado. E eles esses cristãos estavam fazendo o quê? Vamos ficar aqui dentro da sinagoga com eles e concordando com as coisas que a gente tem em comum, que daí a gente não vai ser perseguido e continua exercendo a nossa fé. Só que o autor fala justamente o contrário. Não, vocês não vão estar exercendo a fé de vocês em Cristo se vocês continuarem fazendo isso. E por fim, antes da gente entrar no texto, a finalidade da epístola. Por que o autor envia essa carta? Por que ele se preocupa em escrever essa carta? A epístola é centrada em Jesus, para que eles percebam que juntar cristianismo com judaísmo é a mesma coisa que negar Jesus. Juntar todas as coisas do cristianismo e tentar mesclar com aquilo que já passou, com aquilo que já foi cumprido, é a mesma coisa que negar a Jesus. Essa é a ideia central de Hebreus. Jesus é superior a tudo. E se a gente se apega a alguma coisa que não é Jesus, a gente está negando a Ele. E basicamente esse é o contexto da carta de Hebreus. Cristãos genuínos, mas que estão em um estado de imaturidade espiritual. E aí a gente entra no nosso texto, no versículo 11. E aí, quando a gente começa a ler, a gente começa a duvidar dessa afirmação de que eles são cristãos genuínos. Porque olha só, a esse respeito, versículo 11, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. E a gente começa assim, será que esses caras são realmente cristãos? Que ele está tentando explicar alguma coisa para eles e eles não estão entendendo, que eles são tardios em ouvir. Eles são cristãos. A gente tem que colocar isso na cabeça, eles são cristãos genuínos. E a respeito do que o autor quer falar, Ele começa o texto assim, a respeito, eu não sei como é que está a versão de vocês, mas na minha assim, ou temos muitas coisas que falar ainda. Ele começa a respeito disso o quê? Dessa relação de Jesus com o Antigo Testamento. Ele termina o versículo 10 falando sobre Melquisedeque, sobre sacerdócio. E aqui, o versículo 11, ele começa um parênteses. Ele está explicando toda essa coisa de Jesus no Antigo Testamento, e aqui ele começa um parênteses. Mas pera lá, eu estou explicando isso para vocês. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas são coisas difíceis de se interpretar, e vocês têm sido tardios em ouvir essas coisas. E ele vai voltar a falar desse sacerdócio e explicar o Antigo Testamento só no capítulo 7. Ele vai usar um capítulo inteiro só para falar assim, olha, eu estou tentando explicar uma coisa para vocês, prestem atenção nisso que eu estou falando. E a gente chama isso de parêntese teológico. Quando eu estou falando alguma coisa para vocês, imagina que eu estou explicando para vocês, é uma receita de bolo, 3 ovos, mas espera lá, que eu tenho que fazer um parêntese, eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Pré-aquece o forno a 130 graus. É um parêntese, eu faço uma exortação, tem que pré-aquecer o forno para isso dar certo. E aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele dá uma pausa de 16, 20 versículos para explicar isso.
prestem atenção, o que eu vou falar é importante. Não sejam tardios em ouvir. E o autor aqui, a gente está analisando agora os versículos de 11 a 14. Ele faz uma ironia provocativa aqui nesse texto. O que é isso? Pois com efeito, versículo 12, vocês já deveriam, ele fala assim, vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Ou seja, vocês já estão tanto tempo na fé, vocês já deviam ser mestres. Mas vocês ainda precisam o quê? Que alguém ensine novamente as coisas mais básicas da palavra de Deus. E ele compara esses cristãos aqui a uma criança que ainda mama, que precisa de leite. Então a gente pensa assim, ele considera essas pessoas cristãs, genuínas, mas que se encontram numa condição passageira de negligência. Ele acredita que isso vai passar. Ele fala assim, vocês estão passando por uma fase. Tanto que no versículo 6 ele fala, prossigamos, E isso mostra que ele acredita que eles são verdadeiramente cristãos. E ele fala, e ele usa essa ironia, da criança e do leite, justamente para mexer com eles. O autor aqui, ele não quer passar a mão na cabecinha do povo aqui. Ele quer simplesmente falar assim, olha, vocês estão agindo igual criança. Eu estou tentando explicar coisas para vocês que vocês já deveriam entender. Eu não estou explicando coisas que vocês não deveriam saber. Mas vocês ainda insistem em tomar uma madeira. É isso que ele está falando aqui. A figura é muito clara, da criança e do leite, vocês ainda são... todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque a criança ainda está tomando uma madeira, tomando leite. E a dificuldade aqui, talvez a gente pense assim, não, isso aqui é muito difícil de entender. Como é Melquisedeque, sacerdócio e não sei o que, isso é muito difícil de entender. A questão não é a dificuldade disso. Ele está dizendo que eles já deveriam entender isso. Ele está dizendo, é difícil de explicar? Mas o problema não está aqui. O problema não está com a palavra de Deus, está com vocês que são cabeçudos e não entenderam isso ainda. Vocês não entenderam uma coisa que vocês já deveriam entender faz tempo. O problema não está aqui. A gente acha que o problema está que a matéria é muito difícil. Não, o problema é que eles já deviam entender isso. O problema está na imaturidade deles. E ele prossegue. E nesses 4 versículos, o autor dá 4 características de um cristão que é maduro na fé. Se vocês quiserem anotar, eu adoro anotar pregação. Tem 4 coisas aqui que ele fala sobre cristãos que são maduros na fé. A primeira está no versículo 12. Ora, com efeito, quando deveis ser mestres, então ele está falando assim, vocês não são maduros ainda. Por quê? Cristãos maduros já são mestres. Cristãos maduros já ensinam pessoas. Então a primeira coisa que ele está falando aqui, se vocês tivessem maturidade espiritual, vocês já estariam ensinando as outras pessoas sobre isso que eu estou ensinando para vocês. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente pensar. Nós temos ensinado outras pessoas acerca do Evangelho? Porque o que o apóstolo está falando, o que o autor está falando, apóstolo, não sei se ele é apóstolo ou não, mas o que ele está falando aqui é que a gente, no nosso tempo, a gente já está tanto tempo na igreja, a gente já devia estar ensinando outras pessoas, a gente já devia estar discipulando outras pessoas. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente ainda é imaturo na fé, a gente não tem um pleno conhecimento, dos princípios elementares dos oráculos de Deus. O que é isso? Isso é um termo usado para falar do Antigo Testamento. Um oráculo é um profeta, então ele se refere aos profetas do Antigo Testamento, à lei do Antigo Testamento. E ele fala isso, vocês se tornaram necessitados. Ou seja, passou tanto tempo que vocês ainda precisam que alguém ensine vocês. Vocês precisam que cristãos maduros na fé venham e ensinem vocês, porque vocês ainda não estão nessa condição. E queridos, o discipulado é uma coisa extremamente importante na vida da igreja, porque através do discipulado, que cristãos que não são maduros na fé, se tornam maduros na fé. Através do crescimento discipulado da igreja, através do meu relacionamento discipulado com outra pessoa, que a igreja vai crescer de maneira saudável. É através do discipulado de ensinar outras pessoas que o reino de Deus se expande. E quando a gente não faz isso, a gente negligencia, a gente é imaturo na fé. A segunda
A segunda característica de um cristão maduro na fé está no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então a gente vai inverter de novo, né? Essas pessoas são inexperientes na palavra da justiça, porque elas são imaturas. E as pessoas que são maturas, elas são experientes na palavra da justiça. Elas conseguem discernir, elas têm discernimento acerca do Evangelho, acerca daquilo que é bom, daquilo que é ruim. E a gente vê aqui que essa segunda característica tem a ver com discernimento, tem a ver com conhecer a justiça, a palavra da justiça, conhecer aquilo que é justo, conhecer o Evangelho, conhecer aquilo que é bom, aquilo que é ruim. E ele está falando assim: vocês ainda não conhecem o que é justo, vocês são imaturos na fé, vocês não conhecem aquilo que Deus já revelou para vocês. E isso tem a ver com sabedoria. E sabedoria tem a ver com tempo e discipulado. Pessoas sábias são pessoas que já foram discipuladas, são pessoas que foram ensinadas na palavra da verdade. E talvez nós tenhamos negligenciado isso nas nossas vidas, em ensinar as pessoas e aprender também a ter sabedoria, porque ele fala que essa é uma característica de uma pessoa que já está madura na fé. Vai funcionar então. Terceira característica de uma pessoa madura na fé, versículo 14: o alimento sólido é para adultos. E aqui ele faz uma comparação, né? A criança toma leite e o adulto come comida, alimento sólido. E ele fala o quê? Que o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que já cresceram na fé, é para aqueles que já têm maturidade espiritual. E a gente pensa, muitas vezes, muitas pessoas têm a ideia de que conhecer João 3,16 é conhecer o Evangelho. Porque Deus amou muito da maneira do seu Filho unigênito, para que todo mundo que nele não apareça, mas tenha vida eterna. Isso salva. Eu ter só o conhecimento disso vai me salvar e vai me levar para o céu. Mas Deus quer fazer mais do que nos salvar. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que a gente cresça no conhecimento dele. Deus nos salvou para além das coisas simples, para além de eu ficar só conhecer João 3,16. É por isso que a gente toma surra de outras igrejas na rua. A gente começa a discutir alguma coisa com outra pessoa de outra igreja, a pessoa dá uma surra na gente, que a gente não conhece além daquilo que é básico. E a gente começa a discutir. Eu adoro isso, né? A internet é uma coisa maravilhosa, porque a gente vê na internet gente levando surra por não conhecer. E aí a pessoa vai lá, né, um post de um adventista e comenta alguma coisa criticando o adventista. Só que ele toma uma surra, porque ele vai lá e começa a digitar e ele escreve um textão gigante, rebatendo tudo que aquela pessoa falou. E a pessoa não sabe o que responder. Porque a pessoa acha que conhecer o amor de Deus, esse amor, né, Deus me amou e Deus me salva, é conhecer o Evangelho na sua plenitude. A nossa vida é um treinamento para a eternidade. E o que é a vida eterna? João diz no seu livro, lá no capítulo 17, no versículo 3, a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus. E de que maneira nós conhecemos a Deus aqui na terra? Reflita um pouquinho, né? De que maneira nós conhecemos a Deus aqui na terra? A vida eterna vai ser isso. Ele está falando aqui, João 17, 3 fala: a vida eterna é conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus aqui na terra? Pela sua palavra. Então, e eu vejo muita gente querendo viver na eternidade, né? Eu quero a vida eterna, que maravilha, eu abraço a vida eterna. Só que não vive aqui o que vai ser vivido na eternidade. Na eternidade a gente vai conhecer a Deus, queridos. E eu não duvido nada que a eternidade seja uma eterna EBD, uma eterna escola bíblica dominical, onde vamos conhecer a Deus. Aqui nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Claro, lá nós vamos conhecê-lo plenamente, em toda a sua glória. Nós vamos contemplar a Jesus, contemplar o Filho glorificado. Mas a comparação que eu estou fazendo para vocês é que a gente entenda isso. A vida aqui na terra é uma preparação para lá, para a eternidade. Porque senão a gente vai viver aqui de qualquer jeito, a gente,
Bíblia empoeirada durante a semana, a gente não faz uma oração durante a semana, e vai chegar lá, né? Agora eu vou para a glória, agora eu. Como assim? Jesus vai olhar para a gente e falar: não te conheço. A vida inteira tu veio para me conhecer, não me conheceu. Agora não é hora de me conhecer. A vida eterna é conhecer a Deus, mas isso começa aqui na terra. E isso tem a ver com teologia. Agora todo mundo vai me matar, a maioria das pessoas odeia teologia e acha que teologia é uma coisa chata. Mas, queridos, todos nós somos teólogos. Todos nós temos uma visão sobre alguma coisa. Se eu perguntar para vocês, o batismo salva? Todo mundo vai começar a ter ideias sobre isso. Todo mundo vai discorrer alguma ideia sobre isso. Quando você faz isso, você é teólogo. Quando você diz que, não, o batismo não salva. O batismo é uma expressão daquilo que já está acontecendo pela conversão. Isso é teologia. Se você falou isso, você fez teologia. Você é um teólogo. E é importante que a gente conheça a palavra de Deus. E ele vai falar o porquê no versículo 14. O ar-condicionado está me trolando aqui todo mundo. O alimento sólido, versículo 14, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E essa é a quarta característica: perseverança e constância. Note que ele fala aqui, pela prática, através da constância, através da prática. Eu não consigo enxergar o relógio. Através da prática, para discernir entre o bem e o mal. Então, como é que a gente vai alcançar isso? Como é que eu vou conseguir discernir entre bem e mal? Pela prática da palavra. Conhecendo a Deus através da sua palavra, eu vou saber. Isso, queridos, eu quero reiterar isso, deixar bem claro. Isso não acontece vindo 1 ou 2 vezes por semana na igreja. A gente acha que senta aqui no domingo, absorve a pregação e vai durante a semana. E insisto, a gente não abre a Bíblia, a gente não ora, a gente não faz nada. E a gente acha, não, a pregação de domingo tá bom, vou para casa, fico de boa. E aqui ele fala da constância na palavra de Deus, né? Nessa vida devocional que a gente tem que manter. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Alguém sabe o que é essa frase? Rock Balboa. Ele fala sobre perseverança. E ele fala: o que importa é o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você pode suportar e seguir em frente. E é através da constância na palavra de Deus que isso acontece. A gente acha que a gente vai vencer as lutas desse mundo como? Se a gente não estiver pegado na palavra de Deus e constante na palavra de Deus. Daí a gente, depois da pregação, a gente chega em casa, agora durante a semana eu vou ler. Eu leio a metade da Bíblia num dia e depois começa a mesma coisa. Na terça, na quarta, na quinta, a gente, depois eu leio o Senhor e o pastor, nada que falta, deixa a Bíblia aberta no Salmo 90 e está tudo bom. E essas características são a base para o que ele quer, para o que o autor quer falar depois. Versículo 1 a 3 do capítulo 6. Ele traz uma exortação. Ele dá uma chamada na gente. A famosa mijada. Vocês conhecem esse termo? Levar uma mijada é chamar a atenção, levar um pito. E ele fala exatamente isso aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar pelo que é perfeito. E agora vocês devem estar pensando assim, mas como assim deixar de lado? E aí ele fala aqui sobre 6 coisas, O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. E ele fala para deixar isso de lado? Como assim? A gente não vai mais falar sobre isso? Em que sentido ele está falando para a gente deixar isso de lado? Lembra que eu falei que eles estavam concordando com algumas doutrinas dos judeus para se amoitar e escapar das perseguições? São exatamente essas doutrinas aqui. Então ele está falando assim, vocês concordam em tudo isso com os judeus,
né, concorda com o arrependimento, a fé em Deus, né? Não, a fé em Deus. Porque os judeus, né, acreditam em Deus e a gente também acredita em Deus. Né? Os judeus acreditam no ensino de batismos aqui, né? São os ritos de purificação do Antigo Testamento. Então a gente concorda com todas essas coisas. Mas na hora que chega em Cristo, aí os judeus dizem não. E a gente vai fazer o quê? O problema aqui é que Jesus estava sendo tirado do seu trono. O senhorio de Jesus estava sendo negligenciado aqui, porque a gente está falando de tudo que está ao redor de Cristo: o arrependimento, a fé, o batismo, isso e aquilo, e Jesus. É o que está acontecendo em muitos púlpitos das igrejas hoje em dia. A gente fala de tudo, menos de Jesus. Fala-se de todas as coisas, menos de Jesus. E é isso que o autor está chamando a atenção. Para que vocês tenham plena certeza da esperança de vocês não podem se agarrar nessas coisas. Vocês têm que se agarrar a Jesus, em Cristo. E ele continua: isso faremos se Deus permitir. Não está dizendo aqui que somente se Deus quiser. Está falando assim, ele está vindo de uma exortação, né? Vocês. E ele meio que fala assim: cooperem. Deus quer que vocês avancem no conhecimento. Mas vocês não cooperam, vocês não tentam avançar, vocês não se empenham nisso. É como se ele estivesse falando: Deus já está permitindo, Deus quer isso, mas vocês não. E aqui ele começa uma exortação mais profunda ainda, nos versículos 4 a 6 do capítulo 6. É o que ele chama é o que a gente chama de perigos espirituais. E esse é um dos textos mais difíceis de se interpretar na Bíblia, porque a gente lê e acha que é possível que uma pessoa realmente salva, realmente convicta, caia da fé. Mas o que ele está falando aqui, né? Do que ele está falando desses perigos espirituais? O versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. A gente lê isso aqui, né? Pô, então se eu abandono a minha fé, não volto mais. Uma vez fora da igreja, sempre fora da igreja. A primeira palavrinha que eu quero que a gente veja aqui, versículo 4: é impossível, pois, que aqueles. Ele está falando, né? Do 11 ao 14 ele está falando, né? A esse respeito tem que falar muita coisa para vocês. Daí depois ele usa, né? Deixemos-nos levar. Primeiro ele usa vocês, os hebreus, depois ele usa nós, e depois ele usa aqueles. Ele não está falando de gente salva, ele está falando justamente daqueles que caíram da fé. E aí a gente entra, né? Mas olha aqui, o que ele está falando, ó, uma vez foram iluminados. E eu quero ler com vocês duas passagens. Números 24, se vocês puderem abrir. Números 24, 2. Eu deixei ele marcado aqui, mas eu achei. Números 24, versículo 2. Aqui está falando sobre um profeta pagão. Um profeta que não é um profeta de Deus. E diz assim, versículo 2 do capítulo 24 de Números: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E eu pergunto para vocês, eu não sei se vocês conhecem a história de Balaão, mas ele era um falso profeta, era um profeta de um Deus pagão. E estava sobre ele o quê? O Espírito de Deus. E a gente lê, né, no versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. A gente vê aqui Balaão, um profeta pagão, sendo iluminado pelo Espírito Santo, mas não necessariamente sendo salvo, porque ele continua sendo um profeta pagão. E a gente vê essa iluminação do Espírito Santo na vida de um falso profeta. Então não necessariamente ele está falando que essa iluminação é uma iluminação para a salvação. Nós acabamos de ler um profeta pagão sendo iluminado para falar para o povo de Israel.
E o segundo texto que eu quero ler está em Mateus 13. Mateus 13, essa é mais conhecida, de 20 a 21. É a parábola do semeador, bem conhecida. E aí a gente, nessa ideia de pessoas que são iluminadas, mas que não é possível que depois que caíram elas se arrependam novamente. Mateus 13, 20 a 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mais um exemplo aqui, e esse exemplo é geral, Aqui ele está falando, enquanto quando vocês vão pregar o Evangelho, vai ter esse tipo de pessoa. E é uma pessoa que recebe a iluminação da palavra, ele ouve e a recebe com alegria, Foi iluminado, como diz aqui em Hebreus. Mas não tem raiz, vem da angústia, vem da tribulação. Ela foi iluminada, não tem como negar, ela recebe a palavra com alegria. Mas depois, o que acontece? Ela cai. E o versículo 14 continua: e provaram o dom celestial. E pior, Alan, essa pessoa experimentou o céu, experimentou um dom que veio diretamente do céu. Como é que eu explico isso? Ela experimenta o dom celestial e ela cai, e é impossível que ela se renove para o arrependimento. E aqui eu quero contar rapidinho uma história que pode ilustrar isso. Vocês lembram quando Moisés manda 12 espias para Canaã, para a terra prometida? Ele manda os 12 vão, os 12 entram na terra, os 12 experimentam os frutos da terra, eles veem a cidade, eles enxergam a cidade. Mas definitivamente, quantos vão entrar na terra prometida? Os 12? 2. Eles experimentam. Essa é uma metáfora que a gente pode usar para explicar isso. Eles entraram na terra prometida, eles experimentaram o dom celestial. E como eles não podem entrar? Por causa da incredulidade deles. A incredulidade dos espias fez com que eles não entrassem na terra prometida, definitivamente. E aqui a gente pode usar para ilustrar isso. Experimentaram o dom celestial. Maravilha! Experimentaram o dom que vem do céu, mas caíram. A incredulidade. E ele continua dizendo, parece que ele só vai piorando para a gente explicar o porquê uma pessoa que tem fé não pode cair. Participantes do Espírito Santo. E agora? Recebeu o Espírito Santo e depois caiu. Mateus 7, 19. É um texto bem conhecido também, mas eu quero que a gente leia junto. Às vezes essas passagens, a gente canta algumas coisas também, que a gente, definitivamente, se a gente for ver a fundo, talvez a gente não acredite com firmeza no coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E aí a gente lê o texto e não entende muito bem, a gente acha que a gente pode, pular do braço que nunca me deixou. Se você está seguro nos braços daquele que nunca te deixou, você está seguro nos braços daquele que nunca te deixou. E nada pode nos separar do amor de Deus. E aí a gente entra na questão complicada. Mas como assim? E se eu pecar? Nada pode me separar do amor de Deus. Nada, do grego quer dizer nada. Eu sempre gosto de falar isso, A gente, do grego a gente tem uma outra. Nada quer dizer nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas e esses que participaram do Espírito Santo, Paulo? E os que experimentaram os poderes do mundo por vir? Mateus 7, 19 vai falar assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado nós em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui a gente está vendo gente que, pelo poder do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo, profetizaram no nome de Jesus, expeliram demônios, curaram pessoas e tudo mais. E na hora que ele chega na porta do céu, o que acontece? Eu nunca te conheci, afasta-te de mim. São pessoas que experimentam, participam do Espírito Santo. E a gente pode aplicar isso na igreja. Não é como a pessoa está dentro da igreja e levanta os bracinhos no louvor e ouve a pregação e participa como corpo, que ela é salva. Queridos, estar na igreja não nos faz igreja. O que nos faz igreja é a fé em Jesus Cristo, e é isso que o autor de Hebreus está falando. Apeguem-se a Jesus Cristo, e a partir daí todas as outras coisas se encaixam. E aí então, talvez o nosso contexto não seja, talvez não é, nosso contexto não é esse contexto judeu, mas a gente pode aplicar para muitas outras coisas isso. Por exemplo, lá era o judaísmo, vamos voltar para o judaísmo que a gente se esconde e Roma não persegue a gente. Mas talvez a gente esteja correndo de Jesus e da sua superioridade para outras coisas. Talvez o consumismo, talvez outras doutrinas mais legais, onde eu pego um copo de água e boto na TV, onde eu posso enxergar nitidamente, porque a gente tem muito essa coisa de querer enxergar as coisas. Eu quero ver coisas sobrenaturais acontecendo. Tem uma propaganda no YouTube que está me irritando profundamente. Não é a da Betina lá, que ganhou uns R$1 milhão lá. Mas é uma outra propaganda que é de uma igreja, de um movimento, e está me irritando justamente por isso. Eu quero que você veja o sobrenatural de modo natural. E as pessoas gostam disso. Eu quero ver a Bíblia levantando, eu quero ver as coisas acontecendo, a rosa milagrosa e outras coisas assim. A gente acaba se apegando a essas coisas e negando que Cristo é a essência do Evangelho. E o versículo 6 do capítulo 6 vai dizer que é impossível que essa renovação para o arrependimento, não somente porque eles caíram, mas porque para voltar eles vão ter que crucificar Jesus de novo. Como assim? Se eu volto para o judaísmo, no judaísmo não tem Jesus. No judaísmo nós ainda estamos esperando o Messias, Se você encontra um judeu na rua, ele está esperando o Messias ainda. Isso significa crucificar Jesus novamente, como ele fala aqui. E por isso que é impossível vocês retornarem à verdadeira fé. Por quê? Porque vocês querem crucificar novamente Jesus, quando isso já foi cumprido. Eles estão apegados a profecias do Antigo Testamento, quando essas profecias já estão cumpridas diante dos olhos deles. E tem uma frase de um autor, Rômulo Monteiro, ele diz assim: quando a gente se apega à profecia, o Messias ainda está vindo e tudo mais, quando a gente se apega a isso, com a profecia já cumprida, a gente nega tanto a profecia quanto o cumprimento da profecia. Por isso que isso é uma coisa muito profunda. Eu negar que Jesus veio, eu não estou negando só a pessoa de Jesus, eu estou negando toda a palavra de Deus. E é isso que o autor está chamando. Lembra quando ele estava falando de maturidade? Eu quero que vocês sejam maduros para isso, para que vocês não caiam mais nessas questões, para que vocês não sejam mais enganados. E nos versículos 7 e 8 do capítulo 6, a gente está caminhando para o final, ele usa a mesma metáfora que a gente viu do semeador. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz uma erva útil, recebe a bênção da parte de Deus. Então, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e aquelas pessoas que recebem a chuva, recebem
o Espírito Santo, são participantes do Espírito Santo e geram, frutificam, receberão bênção da parte de Deus, receberão a vida eterna. Mas se for os espinhos, o que vai acontecer? Ela é rejeitada, está perto da maldição, e o fim é ser queimado. E talvez seja uma mensagem muito dura para a gente essa noite, e glória a Deus por isso. E agora, um momento mais calmo da pregação, os versículos 9 a 12, para a gente terminar. E agora ele começa o versículo 9, meio que quase pedindo desculpa para eles. Mas quanto a vós outros, amados, nós estamos certos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então ele fala assim, calma, só que eu não estou falando para vocês, eu estou falando para que vocês tenham cuidado. Aqui, nós temos 3 grupos. Primeiro, os judeus que são crentes, creem em Jesus Cristo. E para esses ele fala, vocês são meninos, vocês não entenderam ainda, cresçam. Depois, quando a gente trata da questão de cair na fé, ele está falando de judeus não convertidos. Ele está falando, esses é impossível que eles se arrependam, porque vão ter que crucificar novamente Jesus Cristo. E agora ele se volta novamente para a igreja. Quanto a vocês, cristãos, hebreus, nós não queremos que vocês façam parte desse grupo que caiu. Nós cremos nas coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Mesmo que a gente fale dessa maneira, ele está falando assim, mesmo que eu tenha descido a lágrima em vocês durante todo o capítulo, eu não creio que vocês permanecerão nesse estado de imaturidade. Eu creio que vocês vão avançar. E é isso que eu estou chamando para vocês, avancem. Estejam firmados na palavra de Deus em Jesus Cristo. E por que ele fala isso? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, porque vocês serviram e ainda servis aos santos. Versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem indolentes, mas se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdarão as promessas. No fim de tudo, a maturidade é um meio para que nós abracemos as promessas de Jesus e para que a gente deixe para trás tudo aquilo do Antigo Testamento. A gente não precisa mais se agarrar naquilo. E como eu falei, nosso contexto não é judeu, então a gente pode imaginar outras coisas. O que tem nos tirado de abraçar a fé em Jesus Cristo de maneira genuína? O que tem desviado o nosso foco? E aí cada um pode olhar para dentro de si e ver isso. O que tem me feito deixar de lado o crescimento espiritual, deixar de lado o abraçar as promessas de Jesus? Aqui ele cita 3 coisas no verso 10 e 11 que eu queria que a gente refletisse para terminar. O primeiro, versículo 10: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Em algumas traduções, trabalho árduo. Trabalho árduo. E aqui ele está falando para essas pessoas, e queridos, não são pessoas que vêm na igreja no domingo. Eu quero que vocês entendam isso. Ele não está gastando tinta e papel, mandando carta para gente que não é firme na igreja, não é do corpo de Cristo. E ele mostra que essas pessoas têm cuidado com a igreja. Essas pessoas se envolvem com a igreja. No finalzinho do versículo 10: Deus não se esquecerá do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome. E como se dá essa evidência desse amor pelo nome de Deus? Em trabalho. Vocês serviram e ainda continuam servindo a igreja. O aos santos aqui, ele está falando da igreja. Vocês continuam servindo a igreja. E é através disso que nós podemos ver que vocês amam e estão firmados em Jesus. E ele continua no versículo 11: nós desejamos, porém, esse nós aqui é ele, é o próprio autor falando,
A gente vê que ele se junta com a igreja em alguns momentos, mas aqui ele fala: desejamos, eu desejo que vocês continuem, cada um de vocês. Lembra que eu falei que o autor era que ele era íntimo? Ele fala: cada um de vocês. Eu não estou preocupado só com a igreja cresça em número e tudo mais. Estou preocupado que cada um de vocês cresça, continue mostrando até o fim a mesma diligência, a mesma perseverança. Para quê? Para que vocês tenham plena certeza da esperança. E através disso, versículo 12, para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, herdam as promessas. E eu fico pensando se a nossa vida tem refletido esse trabalho árduo, esse cuidado com a igreja e essa dedicação em relação à igreja. Porque aqui ele está falando que essas são coisas melhores e pertencentes à salvação. Versículo 9 ele fala isso. As coisas que são melhores e pertencentes à salvação, que coisas são essas? É isso, cuidado com a igreja. E através disso eu consigo enxergar o amor de vocês por Deus. A maturidade que a gente viu lá nos versículos 11 e 14 sustenta a perseverança dos versos 10 a 12. Vocês só conseguem perseverar porque vocês são maduros na fé. Gente que só conhece João 3,16 não consegue perseverar na fé. Vocês têm que crescer para se fortalecer e se firmar em Jesus Cristo. O autor exorta-nos a depositar toda a nossa confiança em Cristo. Para termos plena certeza da esperança, é necessário progredir na fé, deixando de lado aquilo que tenta tirar o senhorio de Cristo na nossa vida. Se Jesus não for tudo na nossa vida, Ele não vai ser nada. Ou Jesus é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. Jesus não quer simplesmente um espacinho do seu coração. Ele quer governar toda a sua vida. E essa plena certeza da esperança, que é o que eu quero que a gente saia daqui, eu falei um monte aqui, mas eu quero que a gente saia com isso no nosso coração. Cresçamos, vamos crescer, vamos buscar, vamos nos alimentar das coisas sólidas, vamos deixar de lado tudo aquilo que não é aquilo que é pertencente ao Evangelho de Jesus. Enquanto nós não formos cristãos maduros, nunca teremos plena certeza da esperança. E isso é muito pesado. Porque o que mais a gente vê é a gente entrando e saindo da igreja. Não estou falando só da nossa, estou falando das igrejas em geral. A gente entra e fica um pouquinho, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. E as coisas principais do Evangelho, Cristo. Você está na igreja por causa de quê? Por causa de Cristo ou por causa de outras coisas? Cristo deve ser o centro da nossa vida. E essa maturidade faz justamente isso. A partir do momento que você conhece as coisas, você passa a querer perseverar, porque você entende aquilo com clareza, e a sua fé e o seu amor passam a ser firmados não mais naquilo que você achava, naquilo que eu talvez não entendi muito bem, mas passam a estar firmados em Jesus e não em nós mesmos. E é isso que eu quero que a gente entenda hoje. Talvez vocês pensem que eu tenho brincado com vocês. Não é isso. É que nós precisamos crescer. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Para que quando a gente chegar diante dele na vida eterna, Ele não olhe para a gente e fale: eu nunca ouvi falar de Ti. Afasta-te de mim. Então que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados em Jesus.